Bom, neste vídeo a gente vai começar a ver a operação do programa SWG. SWG é uma sigla que significa Satellite Water Gauging, gauging no sentido de medir, então medir o nível da água por satélite. Aqui eu estou no ambiente Linux, que vai ser um pouco diferente do que vocês vão provavelmente usar, mas vocês vão iniciar entrando no Python e pedindo o shell, o ambiente idle, né, que aqui eu vou chamar a partir de um terminal. Vocês teriam essa opção também no Windows, mas a princípio já entrando na pasta no Python, pedindo no Windows, o idle funciona. Então eu vou dispensar isso aqui, vocês vão ter um ambiente, uma janela assim, que talvez vai ter outra cor, isso não tem muita importância. Aí esse é chamado de shell. Esse shell é importante porque alguns resultados às vezes vão aparecer dentro dessa janela. Vocês vão ter a mesma coisa no Windows. E por aqui a gente vai também abrir o programa principal, né? É um programa de iniciação do SWG, que na realidade ele vai chamar os outros programas. Né? Então antes de chamar ele, eu vou mostrar um pouco a estrutura aqui. Então a gente vai abrir esse programa aqui, SWG V2 versão 2.py. Esses outros programas eles são chamados por ele. Então esse, por exemplo, vai chamar o GUI. GUI é Graphical User Interface. Então é a interface gráfica, né, que vai buscar, a gente vai ver essa interface, vai buscar os parâmetros que a gente precisa para processar, esses parâmetros vão ser repassados aqui para o main, que é vamos dizer, o arquivo principal. E esse arquivo principal, ele vai usar funções mais gerais, por exemplo, funções para abertura e criação de shapefile, por exemplo, nesse PyPM, e funções que são específicas da altimetria. Então, como cada missão de satélite tem suas especificações. Então, nessas especificações, elas foram incorporadas dentro desse arquivo que contém todas as funções específicas da altimetria. Então, aqui a gente vai abrir esse programa principal, SWG V2. Bom, se a gente olhar, a gente não... Bom, você vê que ele é muito pequeno. Na verdade, o que acontece aqui, eu estou falando assim, para importar SWG GUI versão 2 como SWG GUI. E esse SWG GUI tem uma função aqui que chama saptk, que vai abrir essa interface gráfica. Então, essa janela, vou deixar ela aqui, mas, bom, ela não... E vou executar usando a tecla F5. Tem Run aqui, mas, bom, você vê Run Module, F5, dá na mesma. Então, F5 vai abrir a janela principal do SWG. Ok? Então, antes de começar a trabalhar, a gente vai olhar um pouquinho como que funciona esse ambiente. Comecei a preparar, a trabalhar nesse programinha em 2013, né? Agora, bom, já faz 7 anos disso, mas ele foi mudando bastante. E vocês devem ter reparado que aqui o nome do arquivo é SWG Luan. Bom, a Luana é uma estudante de doutorado que entrou, assim, usou o programa e acrescentou várias funções, melhorou outras. Então aqui está como coautor, então
no SWG agora. E aí a gente tem esse menu principal, que a gente vai fazer o processamento dos arquivos mas são os arquivos que já tiveram pré-processamento. Então aqui realmente essa janela vai servir para gerar talvez os valores, as séries temporais de nível de água para uma estação virtual ou vários, enfim, tem várias opções. Mas para chegar nesse ponto, a gente tem que preparar o dado, pré-processar o dado. Né? Então, tem esse menu aqui de preparar o dado. Primeiro, criar uma estação virtual hidrológica, uma estação hidrológica virtual. Bom, o conceito de estação virtual, eu já expliquei anteriormente na aula. Mas, bom, a ideia é que onde o satélite cruza o rio, a gente cria isso como se fosse uma estação hidrológica, só que no lugar de ser in situ, ela é feita à distância, então um tipo de estação virtual. Aí eu posso definir, se eu abrir aqui, vai abrir a janela, vou definir, qual satélite estou usando. Então tem essas opções de satélite, o Envisat, o SARAL, o CrioSat, que tem aqui 3 modos diferentes, o Sentinel-3 e o Jason. Então são missões diferentes. O Jason, por exemplo, teve 3 Jasons, hoje são 2 ativos. Sentinel-3 tem o 3A e 3B, e eles têm órbitas um pouco diferentes. SARAL é uma missão que passou, que morreu, Envisat também, mas a gente ainda usa os dados. Enfim, aí eu não vou entrar nessa janela por enquanto, a gente fazer uma coisa de cada vez, vou só explicar aqui o ambiente. Outra opção é de criar múltiplas estações virtuais. Então, nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu tenho um shapefile do trecho do rio que eu quero processar. Pode ser, por exemplo, o Rio São Francisco inteiro, pode ser um setor. E eu tenho o shapefile dos traços do satélite, do track em inglês, onde se traduz por traço, é onde o satélite passa. Tipicamente, um traço de satélite é meia órbita. Tá? Então, a órbita é quando há uma volta completa da Terra, do globo, do Polo Norte, vamos dizer, até o Polo Sul e depois volta até o Polo Norte. Mas essa órbita completa vai ser dividida em 2 partes. A parte que a gente chama-se de descendente, que vai geralmente do Polo Norte, o próximo Polo Norte até o Polo Sul, e a parte ascendente, que vai do Polo Sul até o Polo Norte. Bom, tendo esses 2 shapefiles, eu posso cruzar os dois, então os traços do satélite, cruzar eles com o trecho de rio que eu quero analisar. E o programa vai buscar todos os cruzamentos dos 2 shapefiles. Então vai criar toda vez que tem um track, e esse no caso é o traço nominal do satélite, porque de fato às vezes ele vai desviar um pouquinho dos 2 lados do traço nominal. Mas toda vez que eu traço um traço do satélite cruza o rio, ele vai criar uma estação virtual. Então isso vai ser um processamento que geralmente vai demorar mais, porque ele vai ter que criar todos e vai gerar muitos arquivos também. Então é uma opção interessante, porque quando a gente quer trabalhar um rio inteiro, fazer cada estação manualmente demanda realmente muito trabalho, que é simplificado por essa opção. Aqui tem uma opção para processar o perfil do rio com a CRTM. Às vezes a gente vai usar o ECRTM, que é um arquivo de topografia, basicamente, para determinar
a elevação média, vamos dizer assim, do rio. Né? Isso pode ser usado depois para eliminar outliers, por exemplo, na altimetria. A altimetria por satélite às vezes gera dados que não tem nada a ver, que estão completamente fora e também às vezes gera erros. Né? Então, às vezes, o sinal de satélite ele capta, por exemplo, ele pega o topo de uma montanha que está perto, né, no lugar de pegar o rio. E como a montanha está mais alta, então gera uma elevação aqui que está fora, né, do plausível. Então, e uma das formas que a gente pode eliminar esses outliers é a partir, então, conhecendo a elevação do rio, gerar um limiar, né, acima e abaixo dessa elevação para eliminar esses outliers, esses dados errados. Então, em consequência a isso, tem uma forma de remover esses pontos errados, né, e aí tem 3 opções. Então, baseado na elevação do rio, é esse que eu falei, a partir do SRTM. Baseado numa altitude, quando a gente trabalha com uma estação única, né, então às vezes a gente pode falar, não, eu sei que a altitude nesse ponto é de tanto. Então eu vou mesmo falar, se tiver altitude de 400, né, e aí eu posso aceitar a partir dessa altitude de 400, mais ou menos, vamos dizer, 10 metros, acima ou abaixo. É uma forma de eliminar. Ou, finalmente, baseado na moda estatística. Então, a moda realmente é o valor que se encontra com maior frequência dentro do dado. Tá? E aí, a partir dessa moda, que a gente pressupõe que o satélite geralmente ele está certo, né? Então, relativamente certo. Então, a moda ela ilustra bem esse valor. É uma moda teórica, né? E a partir dessa moda também, acima ou abaixo, eliminar os valores, por exemplo, a maior que 10 metros acima ou abaixo dessa moda. Bom, e aí a gente vai, uma das coisas que está aparecendo aqui, o terceiro item na janela principal, é arquivo de validação. Então, isso são dados in situ. Então, no início, eu comecei a trabalhar com os dados da ANA diretamente. Depois, eu fiz um trabalho que era no Canadá e tinha outro formato para os dados in situ. E aí, na França, ainda é outro formato. Então, o que eu resolvi fazer é separar, criar o meu próprio formato, que eu chamei de SWG, né? Que esse formato SWG ele é simples, na verdade, é só a data e o nível. Tá? Agora, a ideia de criar, então, por exemplo, se ele reconhece agora 2 tipos de arquivos. Arquivos da ANA, do Canadá, do Brasil, e os arquivos de nível de água do Canadá. Porque eu tive... Mas, eventualmente, teria que, se for trabalhar em outros países, outros formatos, teria que implementar esses outros formatos. Então, por enquanto, na disciplina, pelo menos, a gente vai usar os dados da ANA, que a gente vai converter no formato SWG. Agora, o formato de entrada vai ser CSV, que é um dos formatos que a ANA oferece quando baixar os dados. Tá? Então, aqui o path é o caminho, né, dos dados. Se a gente deixa nesse formato asterisk.csv, ele vai pegar todos os arquivos CSV que ele encontra nessa pasta, e aí a gente pode determinar um intervalo de tempo. Nem sempre a gente usa, quer converter os dados de 1930 e tanto. Então, muitas vezes a gente pode querer limitar a um período que corresponde, por exemplo, aos satélites, né? Ou, enfim, ou pode querer mais também, para poder ter uma série temporal maior, para poder comparar, enfim. Então, aqui determina um intervalo de tempo que a gente quer usar. Bom, isso termina para essa parte. Show data. Então, aqui simplesmente são funções, primeiro, mostrar
baseado no arquivo SWG, que vem, por exemplo, da ANA, né, as médias anuais de certas estações virtuais, estações in situ. Tá? Quando a gente vai processar esses dados aqui, muitas vezes vai gerar alguns gráficos que a gente vai poder ver e ver esses dados. Agora, se a gente quer rever, por exemplo, os dados que a gente gerou, então esse ilustrar, show ultimately value from the tab file. Essa tab file é justamente o arquivo que vai ser gerado aqui nessas estações virtuais simples ou múltiplas. E aqui mostrar séries temporais também dos arquivos VHS que vão ser gerados. Aqui o tab file é um tab de uma data única e esse VHS da série temporal, todos a série temporal completa. Aqui é uma coisa que foi desenvolvida em especial para Criosat. Acho que eu não vou explicar nessa hora, mas a ideia aqui é de poder juntar arquivos de várias missões e tentar ver. Vou até clicar aqui, senão que aí eu tenho que chamar. Ver de forma diferente esses dados. Então, pedir, por exemplo, um setor do Rio e buscar todos os dados próximos desse setor. Ou então pegar o Rio inteiro e tentar ver uma data específica, fazer um retrato desse Rio numa certa data, usando todos os dados que estão disponíveis. É por isso que esse termo multimissões. Esse é um pacote que foi desenvolvido especialmente pela Luana, aonde a Luana, na tese dela, está usando estações in situ que foram niveladas, ou seja, a gente conhece a altura absoluta da estação in situ hidrométrica. Enfim. Isso permite que a gente use um fator de interpolação. Depois eu vou explicar em mais detalhes, talvez com um desenho, um gráfico, mas a ideia é que o satélite ele não passa. Se a gente quer comparar o satélite com os dados in situ, o problema é que o satélite ele não passa nem exatamente no mesmo lugar, nem exatamente na mesma hora que a estação in situ. Então, nesse pacote de interpolação, a gente tem como interpolar a distância e o tempo. Então, o satélite ele vai considerar se tem uma estação in situ, a montante tem uma outra a jusante. Aonde que estão em relação essas duas? Eu posso interpolar, né? E aí considerar também a diferença de tempo. Então, às vezes pode ter muitas horas. Daí, por isso que a gente aqui, estou colocando o GMT, é o fuso horário do Brasil, no caso, -3, mas que pode ser alterado para outras regiões. Bom, aqui tem o Help, que a princípio vai abrir um manual, mas que infelizmente ainda está incompleto. E está mostrando a versão 1, né, que tinha uma aparência um pouco diferente. Mas eu deixei aqui porque ajuda um pouquinho a compreensão e mostra, mas você vê que está incompleto. Então isso eventualmente a gente vai produzir, mas por enquanto não está pronto. Bom, isso termina esse primeiro bloquinho de introdução ao SWG.